Olá, pessoal. Sou professor de História e Filosofia da Educação no Instituto de Educação Rangel Pestana de Nova Iguaçu. E hoje vamos conversar um pouco sobre o direito à educação e suas possibilidades e conquistas. O que é educação? Segundo Paulo Freire, ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ou seja, a educação é o meio em que os hábitos, costumes e valores de um grupo são transferidos de uma geração para a geração seguinte. Existe então uma educação neutra? Bom, segundo Paulo Freire, a educação ou funciona como um instrumento que é usado para facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e trazer conformidade com ele, ou ela se torna a prática da liberdade, o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar da transformação do seu mundo. Isso quer dizer, então, que, no sentido técnico, a educação é o processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas e mentais, intelectuais e morais do ser humano. Isso, de uma certa forma, estabelece que o conceito de educação engloba o nível de civilidade, cortesia e delicadeza demonstrada pelo indivíduo e sua capacidade de conviver em sociedades. Assim, a educação tem por princípio buscar o melhor em si para integrar os indivíduos como sujeito no seu próprio grupo e na sociedade. A sala de aula. O que é a sala de aula? Para alguns, a sala de aula é previsível, repetidora, distante da vida, colocando de lado a criatividade, sendo enfadonha e pouco envolvente. Por outro lado, é na sala de aula que iniciamos nossas vidas longe da família. Conquistamos o primeiro amor, nos relacionamos com gente de diferentes concepções e aprendemos a conviver com as adversidades e as dificuldades impostas pelo cotidiano. Portanto, a sala de aula torna-se essencial para nós, seres humanos. É na sala de aula que aprendemos a exercitar a cidadania e reconhecer as diferenças. É o local ideal para o exercício cotidiano da participação, da vivência e da convivência. É na sala de aula que adquirimos os conhecimentos formais necessários para a garantia de uma vida melhor. Voltando à questão inicial sobre o que é educação, temos que perceber que a educação constitui um processo único de aprendizagem, associado às formações escolar, familiar e social. Pode, portanto, ser informal ou formal. Mas o que é educação informal? É o conhecimento adquirido por meio da vivência e da interação social. Não há formalidade de lugar, horário ou currículo. A educação é uma prática social que visa o desenvolvimento do ser humano, de suas potencialidades, habilidades e competência. É válido ressaltar que a educação não se limita à instrução ou à transmissão de conhecimento formal. Compreende o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico, aprimorando habilidades e competências. Portanto, a educação não se restringe à escola. Desse modo, percebemos que a aprendizagem informal ocorre espontaneamente. O que é educação formal? É aquela que está presente na vida do indivíduo, completando a educação informal. Possui o reconhecimento oficial e corresponde, no âmbito escolar, os níveis, os graus, os currículos e os diplomas. É na educação sistemática que ocorre a divisão do trabalho e a diversidade de papéis sociais, exigindo de crianças, jovens e até de adultos
a passagem pela escola, onde recebem da educação formal as informações técnicas e científicas. Portanto, o saber é apresentado formalmente por meio das disciplinas escolares e é mediado por um educador. A educação escolar é aquela que acontece no âmbito formal, dentro da instituição escolar. A escola também auxilia no desenvolvimento social, aprimorando habilidades e competências dos indivíduos. O livre acesso à escola faz parte do processo de construção dos indivíduos e é um direito fundamental para as crianças, jovens e adultos. O papel fundamental da escola se dá a partir da transmissão dos conhecimentos, dos valores e comportamentos que são apresentados ao indivíduo, estabelecendo as relações para que se possa compreender a forma de organização da sociedade na qual está inserido, sempre com o objetivo de desenvolver o raciocínio dos alunos, trabalhar e pensar sobre diferentes problemas. Portanto, a educação é um direito fundamental de todos e promove o desenvolvimento humano por meio do ensino e da aprendizagem, visando desenvolver e potencializar a capacidade intelectual dos indivíduos, auxiliar no crescimento intelectual e na formação de cidadãos capazes de gerar transformações positivas na sociedade. O que diz a lei? De acordo com o artigo 3º da Lei nº 9394/96, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas. De fato, a escola prepara o indivíduo para o exercício da cidadania. É preciso que todo cidadão tenha seus direitos respeitados e que seja cumpridor dos seus deveres. O que caracteriza o cidadão é a sua participação na vida social, nas decisões que dizem respeito ao desenvolvimento da comunidade e do país. Qual a finalidade da educação? Se observarmos bem, iremos perceber uma certa fragmentação da escola, a partir da qual se traçam caminhos diferenciados segundo a classe social. Os indivíduos são classificados por postos antagônicos na divisão social do trabalho, quer do lado dos explorados, quer do lado dos exploradores. Então, chegamos à seguinte questão: o que é educar? Para que se possa visualizar e compreender de modo mais explícito as características da escola capitalista, é necessário colocar-se do ponto de vista daqueles que são dela excluídos. A repetência, o abandono, a produção do retardo escolar são mecanismos de funcionamento da escola construída a partir do modo capitalista de produção. No artigo 32, a lei que trata dos objetivos fundamentais da educação, que é a formação básica do cidadão, deve ser promovida mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, a compreensão do ambiente natural e social, o desenvolvimento da aprendizagem, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana
e de tolerância recíproca. Diante de tudo que apresentamos aqui, vou deixar as seguintes questões para se pensar. É possível superar esse aspecto da educação formal na sociedade capitalista? Seria possível construir uma escola a partir da garantia da igualdade de direitos? Ou será que tudo não passa de utopia? Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.